Olá, salve, salve! Voltando, vamos continuar com negação de proposições compostas, entender um pouco mais aí com relação a essa estrutura da negação dos conectivos. E agora a gente vai estar apresentando aqui o próximo conectivo, que é o conectivo bicondicional, o se e somente se. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Bicondicional, se e somente se. Então vamos entender um pouquinho dessa estrutura do se e somente se antes de estudarmos a sua negação. Ok, quando a gente escreve essa estrutura do se e somente se, a gente pode transformar isso em duas condicionais. Ou seja, quando eu digo sou baiano se e somente se nasci na Bahia, é equivalente a dizer que se sou baiano, então nasci na Bahia. E se nasci na Bahia, então sou baiano. Então, ó, veja que a condicional garante tanto a ida quanto a volta. Sim, e por que devemos entender essa estrutura aqui? Para a gente verificar a negação. Lembrando que na negação da condicional, o que a gente faz? Troca se então por i e usa a regra do mané. Então, ó, mantenho a primeira, nego a segunda. Então, o pássaro canta, mantendo aqui a primeira, não está vivo, que é a negação da segunda. Então vamos lá, ó. Então, para a gente entender essa estrutura aqui da negação, da condicional, o que a gente vai observar? A gente tem aqui uma equivalência entre o se somente se e a conjunção entre duas condicionais, ou seja, uma condicional de P para Q e outra de Q para P. Certo? Então, para negar essa estrutura do se somente se, a gente vai ter que trocar esse i por ou e negar os dois lados, ou seja, negar essa condicional de P para Q e negar também essa condicional de Q para P. Uma vez, né, que a gente observa essa estrutura, agora é só desenvolver a negação. Veja que a gente pode observar a proposição negada aí da seguinte forma, ó. Na negação da condicional de P para Q, a gente utiliza a regra do mané. Mantém o P, nega o Q. Troca por i, né? Só lembrar o Q, abre as pernas. Ou a negação da condicional de Q para P, a gente faz o que? Também utiliza a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, a primeira que a gente mantém Q, nega a segunda, que é o P. Então, a negação aí. Veja que a gente pode pegar essa negação e escrever numa forma de agrupamento. A gente pode agrupar aí as proposições positivas e depois agrupar as proposições negativas. Então, agrupando a proposição positiva P ou Q e depois agrupando as proposições negativas não Q ou não P. Então, com isso, a gente estabelece aqui a regra número 1 de negação da bicondicional, do se somente se, que é mantenho a primeira e nego a segunda, ou mantenho a segunda e nego a primeira. Então, exemplo, sou baiano se somente se nasci na Bahia. A negação ficará da seguinte forma: sou baiano e não nasci na Bahia, ou nasci na Bahia e não sou baiano. Então, veremos agora a regra número 2 da negação do se somente se. Aqui basta escolher a primeira proposição e negá-la. Então, veja que a gente está conservando o se somente se e conservando o que. A gente está negando apenas a primeira proposição, ou seja, que era P, agora aparece não P. Sim, o exemplo, como ficaria a negação então dessa frase? Sou baiano, se somente se, nasci na Bahia. Não sou baiano, se e somente se, nasci na Bahia.
Então vamos fazer uma demonstração aqui da validade dessa regra através da tabela verdade. Então vamos lá. A gente tem que mostrar o quê? Que a negação desse P, se somente se que, é equivalente à negação de P, se e somente se que. Sim, para mostrar isso eu preciso primeiro que, antes de mostrar a negação da bicondicional PQ, eu preciso mostrar a bicondicional PQ. E para isso, primeiro vamos ter que determinar quem é a proposição P e a proposição Q. Certo? Na segunda parte a mesma coisa, ó, teremos que construir aqui a coluna do não P e a coluna do Q, antes de determinar a tabelinha lá para a negação de P, se somente se Q. Então, a tabela da bicondicional do se e somente se, a gente já viu em aula anterior. O que a gente lembra dessa tabelinha aqui, ó, do se e somente se, do tudo e do nada. Se ocorreu tudo, ou seja, duas verdades, resultado verdadeiro. Se ocorreu nada, dois falsos, o resultado também é o que? Outra verdade. Ok, e os demais valores? Os demais valores serão falsos. Uma vez que a gente construiu a tabelinha da bicondicional de P e Q, agora a gente pode construir aqui a negação dessa bicondicional. Por quê? Porque a negação é inverter o valor lógico. Então, tudo que é verdadeiro se transforma em falso e tudo que é falso se transforma em verdadeiro. Construindo agora a tabela verdade da segunda parte, então, olha só, a negação de P. Logo, a gente observa a coluna P na primeira tabela, vamos negar, então, essa proposição P. Tudo que é verdadeiro se transforma em falso e tudo que é falso se transforma em verdadeiro. A proposição Q, a gente vai manter o mesmo valor lógico. Se a gente não está negando a proposição Q, então a gente não mexe nos valores, permanecem os mesmos. Então, verdadeiro, falso e falso. Só que agora a gente vai construir aqui, ó, a relaçãozinha do se e somente se, né, entre a negação da proposição P com a proposição Q. E do se somente se, o que a gente lembra? Que o tudo é uma verdade e que o nada é outra verdade. E os demais valores serão falsos. O que a gente consegue observar aqui? Que a resposta dessa primeira tabela é igual à resposta dessa segunda tabela. Então, são equivalentes, são relações equivalentes. Logo, o que a gente consegue provar? Que a negação aí de P, se somente se Q, é equivalente à negação de P, se somente se Q. Vamos agora verificar a regra de negação número 3 aí da bicondicional, do se somente se. O que a gente está fazendo é parecidíssima com a regra número 2. Na regra número 2, a gente negou a proposição P. Agora a gente vai negar a proposição Q. Veja que a gente vai manter o P, manter o se somente se e vamos negar apenas a proposição Q. Como ficaria no exemplo? Sou baiano, se somente se, nasci na Bahia. E a negação, o que teríamos aí? Sou baiano, se somente se, não nasci na Bahia. Vamos construir também a tabelinha verdade aqui para a gente verificar a veracidade dessa regra. Então a gente precisa, ó, construir aqui a negativa da bicondicional e mostrar que isso equivale a P se somente se, não Q. Para a gente construir essa negação de se somente se, primeiro a gente precisa construir a coluna do se somente se. Para a gente construir isso aqui, a gente precisa construir a coluna do P e do Q. E nessa segunda parte, para a gente construir aqui essa tabelinha de P se somente se, não Q, a gente tem que construir a coluna do P e a coluna do não Q. Para a gente construir essa tabela aqui da bicondicional, a gente já viu isso anteriormente. Basta lembrar que o tudo é uma verdade e que o nada também é outra verdade. Os demais casos serão todos falsos. Agora, fazendo a negação da bicondicional, basta trocar o valor lógico.
Tudo que é verdadeiro vira falso e tudo que for falso se transformará em verdadeiro. Construindo a segunda parte aqui da equivalência. Então, veja que agora a gente vai manter a coluna P. Então, a gente vai manter, ó, 2 verdadeiros e 2 falsos. E vamos negar a coluna Q. Então, a negativa de verdadeiro, falso. Falso se transforma em verdade, verdade se transforma em falso e falso se transformará em verdadeiro. Quando a gente vai construir aqui agora essa coluna, a gente vai precisar mostrar aqui a relação da bicondicional. E na bicondicional, o que a gente vai lembrar? Que tudo vai ser uma verdade e que o nada será outra verdade. Os demais casos serão sempre falsos. O que a gente consegue mostrar aqui? Que a coluna final dessa primeira parte é igual à coluna final da segunda parte. Então, são relações equivalentes. Logo, podemos o que? Garantir que a negação de P se somente se Q é equivalente à negação de P se somente se Q. Regra de negação número 4. Ok, a negação da bicondicional é equivalente à disjunção exclusiva. Em exemplo, sou baiano se e somente se nasci na Bahia. A negação será ou sou baiano ou nasci na Bahia. E da mesma forma que a negação aqui da bicondicional é a disjunção exclusiva, ou seja, a negação do se somente se é o ou, a negação do ou será o se somente se. Quem já viu essas duas tabelinhas lá quando a gente falou sobre a construção dos conectivos e a gente percebeu exatamente que a relação de uma é o inverso da outra. Então só vou mostrar aqui essa relação entre as duas. Se a gente construir as tabelas do se somente se e do ou, a gente vai perceber que os valores aqui, eles são valores invertidos. Então veja que na coluna aqui do se somente se, nessa primeira tabela, então a gente tem a sequência, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E na tabela do ou, a última coluna, a gente consegue observar o que? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, uma vez que a gente faz a negação da bicondicional, se somente se, a gente obtém o que? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Que comparando lá com a coluna do ou, que a gente observa, é o mesmo resultado. Então, a gente conclui o que? Que são relações equivalentes. Portanto, a gente pode garantir que a negação do se e somente se é o ou. E por relação vice-versa, a gente garante que a negação do ou é o se e somente se. Então vamos verificar qual é a relaçãozinha de negação cobrada aqui nessa questão. A negação da sentença, ou Pedro vai ao cinema, ou Maria irá à creche, é apresentada na alternativa. E aí a gente consegue observar o que? Dentre essas 5 propostas aí apresentadas, que há variação de diferentes conectivos. E o que a gente tem que observar? Primeiro, a pergunta. Qual é o conectivo que aparece na pergunta? Ó, o conectivo que aparece na pergunta é o ou. E a negação do ou é o se e somente se. Logo, letra A está fora, letra B está fora e letra C fora. Então é I ou I. Então, as 3 primeiras letras aí estão eliminadas. A alternativa D apresenta exatamente quem? Se e somente se. Na letra E já aparece aí, ó, somente se, mas somente se equivale a se então. Esse somente se não vale se e somente se. Esse somente se é a mesma coisa de o se então. Logo, isso aqui também está fora. Então a alternativa D apresenta aí um se e somente se. Então a candidata perfeita aí e única da questão.
Porém, a gente tem que observar, ó, a primeira parte, Pedro vai ao cinema. Então isso tem que ser mantido, a gente não pode mexer no texto das proposições, apenas a troca do conectivo ou por si e somente si. Então foi mantido, Pedro vai ao cinema, tá? Pedro irá ao cinema, só mudou o tempo verbal, mas continuou, né? Mesma frase. E a segunda, Maria irá à creche. Maria for à creche. E, portanto, letra D é a letra correta. Atenção aqui para essa questão, porque na estrutura vai aparecer dois conectivos. Como assim, professor? Então vamos ler aqui a questão para a gente entender. Considere a sentença. Se como doces, então engordo ou tenho azia. A negação lógica dessa sentença é... Então veja que está querendo a negação, aí foram apresentadas 5 alternativas para a gente verificar qual é que se encaixa perfeitamente na regra. Só que o que a gente vai ter que entender aqui, ó. Se como doces, então engordo ou tenho azia. A relação aqui é a relação do se então. Então começou com esse se, então essa é a estrutura principal. Se então. Veja que eu não posso negar se então com se então. Ó, letra A tem se então, letra B tem se então e letra C tem se então. Então já descarto aí a letra A, a letra B e a letra C. Ok, só que além disso, qual é a relação que a gente lembra da negação do se então? Isso, abre as pernas e usa a regra do mané. Então a gente troca por i e usa a regrinha do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda. Então trocando por i, veja que tanto a letra D quanto a letra E tem i. Porém, o que acontece aqui? Mantenho a primeira, ó, mané, mantenho a primeira. Então a primeira é o quê? Como doces. Ok, então fechou a letra D, professor, exatamente. Conferindo aqui, o que acontece? Mané, nego a segunda. Ok, se eu nego a segunda, então tem que negar essa estrutura, ó. Engordo ou tenho azia. Engordo ou tenho azia. Professor, mas a negação do ou não vira i. E cadê o i nessa frase aí? Vamos entender aqui, olha só. A negação do ou, exatamente isso. Engordo ou tenho azia. Então a negação do ou, a gente troca por i. E a gente tem que negar os dois lados. Nega a primeira, então a negação de engordo é não engordo. A negação de tenho azia é não tenho azia. Mas aí a gente tem uma estrutura negativa e negativa. E a gente tem esse i não. Esse i não se transforma exatamente em um nem. Por quê? Ó? Porque a gente tem aqui duas estruturas negativas. Então, a contração do i mais o não equivale exatamente a esse nem. Portanto, a letra D está corretíssima. Sim, professor, toda vez que aparecer um outro conectivo dentro do se então, eu vou ter que negar esse conectivo. Calma, não é bem assim, depende. Vamos à próxima questão? Diz o seguinte: a negação lógica da sentença, se como demais e não faço exercícios físicos, então engordo. É. E aí também vai aparecer aí o que? 5 opções para a gente decidir, para a gente avaliar qual é a que se encaixa perfeitamente dentro do critério de negação. Então vamos analisar aqui a proposição dada na questão. Se como demais e não faço exercícios físicos, então engordo. Olha, se, então, a gente tem uma estrutura do se, então. Certo? Quando a gente observa essa estrutura do se, então, a gente consegue entender qual é a primeira parte da condicional e qual é a segunda parte da condicional.
A primeira parte da condicional é como demais e não faço exercícios físicos. A segunda parte da condicional, engordo. Ok. Quando a gente nega uma condicional, o que acontece? Um se então não pode ser negado com se então. Então, letra A está fora, letra B fora, letra C, I fora, né? I fora. Pegue seu banquinho. Ok. Brincadeira, né? Só para... Vamos lá. Então, o que a gente conclui, então? Ó, que para negar um se então, a gente troca por I. Ah, professor, então, entre a letra D e a letra E, a única que trocou por I aqui foi a letra E. Então, já sei que a resposta correta é a letra E. Certo, mas vamos entender como funciona essa relaçãozinha aqui da primeira parte e da segunda parte aqui nessa estrutura dupla. Agora, o que aparece, ó? A primeira parte da condicional é como demais e não faço exercícios físicos. A segunda parte, engordo. Qual é a regra que a gente utiliza? A regra do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda. Então, se eu mantenho a primeira, manter é escrever do jeito que está. Então, não vou negar esse conectivo I. Como demais e não faço os exercícios físicos. Ou seja, ó, aparece exatamente isso na letra E. Como demais e não faço exercícios físicos. Por quê? Porque eu estou mantendo a primeira parte. Agora, mané, né, ó, nego a segunda. Aí engordo, a negação vai ficar não engordo. Portanto, fechou aí perfeitamente letra E. Ok. Finalizando mais um bloco, concluindo aí a parte de negação de proposições compostas. Então fiquem bem atentos com relação à negação aí de cada conectivo, ok? Beleza? É isso aí. Treine bastante, exercite, bons estudos e até a próxima aula.